Fala, é o fogo. Fala, é o fogo. Meus irmãos, nós vamos continuar falando deste fogo. Se tem uma coisa que nós vamos falar é deste fogo. Porque essa foi uma das maiores heranças ao qual foi deixada para nossas vidas neste lugar. E é o fogo. Aqui as crianças vão pegar fogo, os adolescentes. As mulheres parece que o negócio já está incendiando já. Os homens também. Mas eu quero ver esse fogo alastrar. Eu quero ver este fogo se incendiando e te impulsionando, desde o obreiro, desde a criança, sendo incendiado e correndo para proclamar as boas novas, se tornando discípulo do reino de Deus. Este fogo não vai deixar tu ficar sentadinho aí na cadeira. A religião não demonstra do fogo porque ele quer tu presinho aí na cadeira. Mas o reino do céu te incendeia. Não deixa você ficar parado. Ele vai queimar. Ele vai te... Aleluia. Deixa o fogo incomodar o seu espírito. Quantos de vocês que não estão em casa desde do término da conferência e estão em casa e estão sentindo um incômodo no seu espírito? Você fala assim: eu quero fazer algo, eu quero orar, eu quero ir para o monte, eu quero ler a palavra, eu quero ir pregar, eu quero me ressuscitar, eu quero fazer alguma coisa. Quantos aqui estão com um sentimento parecido? Fala, é o fogo que está me incomodando. O fogo nada mais é um chamado para o ir. O fogo vem para nos chamar. Vai depender da nossa resposta para o fogo. Todos aqui que estavam na conferência e que têm vindo aqui antes da conferência, depois da conferência, e têm sido incendiados. A questão é a resposta que você vai dar para o fogo. Ele incendeia e fica esperando tu responder algo para ele dar continuidade. Se tu vê o fogo e correr com medo do fogo, vê o fogo e dê uma resposta para ele. Se lance no fogo. Seja você a oferta de sacrifício agradável e se lança no altar. Se lance no altar, se lance no fogo. Deixa o fogo te queimar por inteiro. Deixa queimar, deixa queimar. Vai cantar essa música, mas cante ela com veemência. Fala, deixa queimar, Senhor, queima. Fala, queima toda a carne, queima o meu espírito. Fala, me incendeia, desperte. Desperte o que o Senhor colocou dentro de mim. Falei, esse é o fogo. Tome seu assento então. Cuidado para não se queimar na cadeira. E se começar a queimar, pode ficar à vontade. Se tiver que correr, profetizar, corra, profetiza. Aleluia. Pessoal do louvor, obrigado. Eu vou pedir, Thiago, só um pouquinho de retorno que minha voz não está. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa te queimar mais neste lugar, amém? Acho que essa vai ser a saudação da igreja agora. Sejam bem-vindos, que o fogo te queime. Amém? Vamos lá. Eu quero dar continuidade a essa mensagem, mas eu quero trazer alguns fundamentos dentro dela. Lembre-se, todo fogo, todo movimento, ele tem que ter um fundamento para nos manter alicerçados, maduros e conscientes do que nós estamos fazendo com o fogo. A falta da fundamentação vai nos trazer desperdício do fogo. Fundamento é o que nos mantém. Então, fogo, o movimento é bom? É bom. Mas também você tem que ter paciência no fundamento. Fala, eu preciso de fundamento. Moisés, Êxodo, no seu capítulo de número 3, vamos lá, versículo de número 1. Eu quero falar pelo menos de 2 chamados aqui de homens que foram incendiados pelo fogo do alto. Quero trazer pelo menos dois grandes homens. E se precisar, nós vamos citar o maior de todos. Aquele que o nome está acima de todo nome. Que se teve um homem que foi incendiado na terra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para o deserto cheio do fogo e voltou do deserto com mais fogo ainda. E espalhou fogo na terra, amém? Vamos lá. Capítulo de número 3, versículo de número 1. Continue com fogo e no fundamento. Diz assim, apresentava Moisés o rebanho de Jetro, Reu, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou ao Horebe, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia em fogo. Contudo, ela não era consumida pelas chamas. Fala glória a Deus. Fala aleluia.
Fala-se um fogo que não traz destruição. Sim, vai vir um fogo que vai trazer destruição, mas este fogo não é para destruição, é para apoderamento. Este foi o fogo que Moisés viu, o fogo que ardia em chamas na sarça ardente e a sarça não queimava. Vamos dar continuidade? Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por isso será porque o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. Fala Moisés, viu o fogo? E foi para perto do fogo. E Deus ficou observando a aproximação de Moisés. Então Deus disse, Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus vai manifestar o fogo? Ele vai manifestar o fogo. Ele quer que tu se aproxime do fogo. Moisés, quando começa a se aproximar de fogo, o próprio Deus chama o nome dele. Moisés, Moisés. Deus está observando Moisés. Será se ele vem ou não vem? Eu estou demonstrando meu fogo para ele, ele não vai vir? Será se ele vem ou não vem? Será se ele está indeciso? Eu vou esperar a decisão dele. Eu vou ver se ele vai vir para a sarça ardente ou ele vai ficar esperando mais alguma demonstração do meu poder. Ou ele vai querer mais do que este fogo que eu tenho demonstrado na vida dele e no meio da minha igreja. E Moisés começa a observar o fogo, ele começa a se aproximar do fogo porque o fogo atraiu. Fala, o fogo me atrai. Moisés, quando chega próximo do fogo, o próprio Deus chama ele. Quando Deus chama ele por 2 vezes, Moisés, Moisés. Prontamente Moisés, sem saber para onde iria, o que fazer, quem era, ele só responde uma coisa, eis-me aqui. Este é o segredo. Este é o segredo daqueles que se disponibilizam no eis-me aqui sem saber para onde vai, o que vai fazer, se tu vai para o Nordeste, se tu vai para o Japão, se tu vai para a China, se tu vai para o Iraque, se tu vai para o Paquistão, se tu vai para o Sudão, para onde tu vai, independentemente do que tu vai fazer. Ele quer saber se você está disponível. Disponibilidade não tem limitação na sua tarefa. Às vezes ele não vai revelar o que você vai fazer, às vezes ele está te levando para o matadouro, mas ele quer saber primeiro se tem o eis-me aqui. Abraão está levando o seu filho para sacrificá-lo e Abraão não falou o que ia fazer com ele. Quando chega lá ele fala, meu filho, não se preocupa que Deus vai prover o próprio sacrifício, mas ele pega o filho dele e coloca em cima do altar. Então muitas das vezes Deus está esperando um eis-me aqui, mas primeiro tu está esperando uma resposta de Deus, uma revelação contínua de Deus, do seu futuro para com Deus, para você dar um eis-me aqui. Esse eis-me aqui, ele sempre será limitado. Fala, eu não posso ter limitação. Não posso ter limitação. Quando o fogo me pegar, ele vai ter que me consumir por inteiro. Então pronto. Moisés, sem saber de nada, ele diz um eis-me aqui. Mesmo depois, quando Deus começa a revelar, olha só, vamos dar continuidade aqui. Versículo de número 10. Quando Moisés prontamente responde um eis-me aqui, ele dá uma resposta ao Senhor, aí o Senhor dá uma direção do que ele faria. Vá, pois, imediatamente e envia a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus só dá uma direção da tarefa do dever de Moisés depois que ele primeiro se prontifica na posição do serviço. Depois que Moisés fica sabendo, ele começa a reclamar, ele começa a questionar, eu não sei falar, sou gago. Esse povo não vai me obedecer. Ele começa a questionar a Deus. Só que Deus começa a falar para ele, o fogo que eu te mostrei é o fogo que te capacita, porque Deus, ele é o próprio fogo consumidor. Ele fala, quem foi que deu boca ao homem para que ele possa falar? Então tu está aí pensando, tu está esperando ser capacitado para tu dar um eis-me aqui? Para com isso, deixa o fogo te capacitar. É o próprio fogo que vai colocar as palavras de fogo nos seus lábios. Não sabe falar não, é gago? Não se preocupe não. Não se preocupe. Talvez não vai ser muito no seu muito falar, mas vai ser na demonstração do poder. Não se preocupa. Se tua língua é travada, ele te dá um cajado, e desse cajado ele vai fazer sinais e maravilhas diante de toda uma nação. Ele sempre vai providenciar quando ele te chamar e você se disponibilizar. O que falta, às vezes, os recursos de Deus para nossas vidas é a indisponibilidade de uma entrega total para que ele entregue tudo. Ele está procurando pessoas de confiança, a qual pode entregar cajados que vão demonstrar sinais e maravilhas e prodígios. Deus só confia os seus segredos àquele que teme ele, que tem aliança com ele. O fogo, quando você vê um fogo, busque temor e fazer logo uma aliança com ele. Senhor, eis-me aqui, sim.
variação de dúvidas, seja confiante, seja determinado. Ou tu quer servir por metade? Ou tu quer só os dedos queimando? Ou tu só quer a mão para mandar fogo para alguém? Ou você quer ser a própria sarça ardente? Ou você quer ser um fogo ambulante na terra? Olha, quem quer fogo só na mão, só vai demonstrar em ocasiões. Quem é fogo ambulante, aonde vai, o fogo vai acompanhar ele, aonde você for. Aonde você for terá fogo. Fala, eu quero ser um fogo ambulante. Isso, um fogo móvel. Tem que ser um fogo móvel, irmão. Você pode dar uma glória a Deus? Então não espera Deus revelar o que Ele há de fazer. Fala, Senhor, eis-me aqui, confia nele de todo o seu coração e no mais Ele fará. Amém? Lembre-se de uma coisa, que Ele é sempre poderoso para fazer infinitamente mais. Então não limite o que Ele pode fazer dentro da sua própria limitação e de razão e da sua condição humana. Ele não limita a nossa capacidade própria, Ele é muito além do que nós imaginamos. Às vezes você está pedindo algo e você está limitando o maior na sua vida pela própria limitação do que você pede. Fala, fala assim, eu estou pedindo isso, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais, muito além do que eu peço, do que eu penso, do que eu imagino. Às vezes você está esperando que você vai ser só um obreiro da casa do Senhor, vai ficar só limpando a casa. Não que isso não seja de honra, na verdade é honroso demais, mas Deus quer te levar, meu irmão, a demonstrar o fogo dele nas nações, a multidões, a povos. Se você se acha incapacitado, aí que está o segredo. O que mostra que nós temos dependência dele é quando nós nos sentimos incapacitados. Se você achar que você é capacitado demais, opa, aí está o tropeço. Aí está o verdadeiro motivo de qual ele não pode ter confiança de te enviar. Gálatas começa no Espírito, daqui a pouco está sendo aperfeiçoado na carne. Eu tenho que começar no Espírito, dar continuidade no Espírito, morrer e viver no Espírito. A eternidade será no Espírito. Falei, eu tenho que andar no Espírito. Falei, eu tenho que viver no Espírito. Isaías, no seu capítulo de número 6, vamos falar de outro nome rapidinho para a gente dar continuidade ao fundamento e tacar um fogo aqui. Coloca aqui, Isaías, capítulo de número 6. Vai pegando o fundamento, pega o fundamento. Isaías de número 6. Capítulo 6. Imediatamente um dos serafins voou até onde estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como um tenaz. Tenaz, né? Tenaz. Quem sabe o que é tenaz? Sabe o que é tenaz? Sabe o que é tenaz? É uma ferramenta, ele parece um alicate. Só que ele é capaz de suportar a pegar coisas com um alto nível de aquecimento. É isso que os anjos vão lá no altar e pega diante do altar aquela brasa tão poderosa que eles não podem pegar nem na mão. Eles usam uma ferramenta poderosa para suportar o fogo daquela brasa. Eles pegam aquela brasa naquela ferramenta, pastor Roberto, e descem com aquela brasa naquela ferramenta. Chega nos lábios de Isaías e coloca a brasa que nem eles poderiam segurar nas mãos, nos lábios de Isaías. É o fogo que é só para consumir, não é para destruir. Aleluia. Daqui a pouco, Isaías é purificado de todos os pecados, das iniquidades. As impurezas dos seus lábios são tiradas. A sua impureza cultural, de iniquidade cultural, ele é transformado através de um encontro com uma brasa viva tirada do altar. Ele é completamente transformado, a sua genética é restabelecida, a origem espiritual da qual nós somos criados pelo próprio Senhor. Isso, quando nós falamos de fogo, o fogo ele foi muito mal falado, de uma forma muito mal interpretada. Acharam que o fogo era só movimento. Não, o fogo ele é transformação. Ele é a transformação da nossa própria genética. Deus quer te dar uma genética celestial, uma mentalidade celestial. Quando nós faremos as coisas celestiais, quando nós tivermos uma mentalidade celestial. Pedro começou a andar na água, por que ele afundou? Porque ele não tinha uma mentalidade celestial. Agora Jesus, com a mentalidade celestial, completamente ilimitada, ele tinha a capacidade de andar sobre as águas, porque as águas não era limite para a manifestação do sobrenatural. Às vezes nós estamos limitando o sobrenatural porque nós não temos uma mente celestial. O fogo transforma a nossa genética.
Isso é real? Claro que é real. É mais do que real. Posso contar uma loucura para vocês? Vocês não vão duvidar de mim, não? Não vou cair no descrédito de vocês, não? Pelo menos eu tenho uma testemunha aqui, o pastor Jatos. Estávamos no monte 5 dias. No 5º dia veio um homem cheio de fogo, chamado apóstolo Robson Martins. Ele pegou aquela mãozona dele, aquela mão grande, e colocou na minha cabeça e começou a ministrar. Daqui a pouco eu vi saindo das mãos dele aquele desenho do DNA, das células. Células, né? Células. Não tem o desenho do DNA? Os cromossomos, correto? Eu via saindo das mãos dele, e não vinha na minha cabeça, vinha aqui na minha medula. Eu falava, o que é isso? Eu falei, apóstolo, eu nunca vi isso, não sei se isso existe, se isso tem algum efeito, mas eu vi isso e isso. Aí o pastor Jatos, eu vi também, era isso mesmo. Então Deus, Ele transfere genética, Deus do céu, celestial. A nossa genética natural é transformada. Você recebe uma nova estrutura espiritual para suportar as cargas, para suportar os levantes, para suportar os ventos. Não vai ser mais vento. Quantos desistiram por causa de um pequenozinho levante dentro da sua congregação, ficaram para trás, tiveram as suas missões abortadas porque foram contrariados por liderança? Irmão, quem tem uma estrutura, uma genética espiritual, suporta o vento, porque está justamente fundado e alicerçado na própria rocha que é Cristo. Da onde vem essa genética, senão do último Adão, que vivifica o nosso espírito, transforma o nosso espírito, transforma a nossa condição limitada humana, e nos dá um novo acesso, uma nova dimensão das riquezas celestiais e espirituais. Às vezes você está com tanta dificuldade financeira porque a sua geração, ela errou, ela foi injusta. Ela roubou do Senhor, teve práticas injustas. Aí vem um doido que recebeu uma dimensão aberta espiritual, que não se limita à dimensão natural. Entra dentro de dimensões, começa a correr e começa a pegar todos os ouros, os tesouros, as heranças que estavam retidas e presas por causa de pecados geracionais na injustiça financeira, e você sai recolhendo tudo daqui a pouco na sua vida natural, desencadeia tanta prosperidade. Essa é a vida de quem tem genética espiritual, que não é limitado a essa condição natural. É aqui que nós constituímos e recebemos uma nova demanda de fé. Porque se a fé é aquilo que nós não vemos, imagina aquilo que nós vemos. Se a nossa fé é apoderada pelaquilo que nós não vemos, imagina quando nós vemos as grandezas celestiais. Imagine quando você vê as heranças espirituais que estão contidas nas regiões celestiais e fala, meu Deus, o que é isso? Quando você vê os anjos que você tiver no sufoco, na sua fraqueza, no seu lamento, e Deus permitir você ver aquele anjo, aquele varão poderoso, forte do seu lado, irmão. Fala, eu preciso de uma genética espiritual. A genética espiritual vai te dar olhos espirituais para você ver além da sua limitação e condição natural. Aí quando você fala não posso, aí você vai ver aquele que pode. Aí você vai falar, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando você vê sua fraqueza, aí você vai entender quando você vê o poder dele. Não só de falar, mas de ver o poder dele manifestado na glória. Se sentir aquele apoderamento, aí você vai falar, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo precisa de uma genética espiritual. Agora é engraçado que quando a brasa vem sobre os lábios de Isaías, olha a resposta de Isaías para a brasa. Em seguida ouvi uma voz do Eterno que chamava, a quem enviarei? Quem irá por nós? Ao que prontamente Isaías respondeu, eis-me aqui. Deus está demonstrando fogo? Ele vai te provar. Ele vai te provar. Ele demonstrou fogo para você, ele vai falar, e agora? Estão precisando lá na comunidade. Aí sua consciênciazinha vai ficar pensando, você vai achar que é um pensamento e imaginação. E eu tenho que fazer tal obra. Eu tenho que fazer o que eu não fazia, eu tenho que sacrificar da forma que eu não sacrificava. É Deus falando dentro de você. Quem eu enviarei? Ele mexendo com você, o fogo te constrangeu. Fala, o fogo me constrange.
o fogo vai te constranger e ele vai ficar martelando dentro de você. Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? A Isaías diz que, prontamente Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Porque daqueles que receberam uma visitação do fogo, ele não tem mais condição e nenhuma possibilidade. Ele não se vê mais na mesma posição a qual ele estava antes. Ele não consegue mais. Fala, se eu ficar parado, o fogo vai me queimar. Aí precisa falar, Senhor, envia-me. Vai, Senhor, me envia-me. Me leva, Senhor. Cuidado para o fogo não ficar estagnado em você e não te trazer uma depressão espiritual. Fala assim, fogo estagnado traz depressão espiritual. Isso, não fique melancólico espiritualmente. Fique determinado e ousado. Ao tempo todo, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Cadê os que vão diante do Senhor? Vamos lá. Você observa que os dois que receberam fogo, Moisés recebe do fogo, vê o fogo. O Senhor envia ele para o Egito. Isaías tem um encontro com a brasa viva tirada do próprio altar. Isaías se coloca na posição de servir. Uma das maiores virtudes que o fogo nos concede é servir. Se apoderar para quê, se não para servir? Ser cheio do fogo para quê, se não para servir? Ser cheio dos dons, dos talentos, das visões, da eloquência, se não para servir. Então todos esses grandes homens, quando tiveram uma experiência com esse fogo, aí vamos falar de Jesus. Coloca aqui, por favor, Lucas 4,14, rapidinho. Olha Jesus. Lucas 4,14. Então Jesus retornou da Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Paz. Ensinava nas sinagogas e todos recebiam a manifestação de grande apreciação. Jesus vai para o deserto no Espírito, volta cheio do fogo, apoderado pelo fogo. E o que Jesus vai fazer? Fala, servir. Servir. Volta aqui, por favor. Ensinava nas sinagogas e todos recebiam. Recebiam por quê? Porque ele servia. Amém? Todos recebiam manifestações de grande apreciação. Passa, por favor. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga. Coloca no 19. E proclamou a época da graça do Senhor. Aqui, Jesus está na sinagoga e ele abre o livro do profeta Isaías. E ele começa a declarar o que está escrito. Passa. Em seguida, enrolou novamente o livro e devolveu aos assistentes. Assentou-se na sinagoga e todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Jesus Cristo volta no poder do Espírito Santo, começa a servir o povo fica tomado pela graça da virtude a qual Deus carregava. A Bíblia diz que Jesus, ele fala, e hoje está se cumprindo o que estava predito pelo profeta Isaías. Porque o Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Para quê? Para quê? Coloca aqui. Coloca aqui. Volta aqui, volta. Volta. Aqui, 18, era 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para... Fala, existe um propósito. Quando eu recebo fogo, o Espírito do Senhor ungiu Jesus para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Jesus foi cheio e ungido do Espírito Santo para quê? Para servir. Não tem uma virtude mais excelente, mais honrosa de receber o fogo do que ir e servir. Fala, quando eu sirvo, eu estou tacando mais lenha no fogo que eu recebi. Isso é o sacrifício. O verdadeiro sacrifício aceitável diante do Senhor é isso. É o serviço. É dar. Fala, eu tenho que dar. Fala, eu tenho que dar. Olha, eu vou dar continuidade a vocês aqui. Eu acredito que nós estamos construindo um fundamento muito importante de consciência, da valorização
e da responsabilidade da unção a qual tem sido derramada no nosso meio. Jesus, ele veio para restaurar algo chamado autoridade. Quando você vai ver Jesus falando da autoridade, parece que ele está contradizendo o que é a verdadeira autoridade. A autoridade que é constituída para o homem, ela é sustentada no peso de influência e de domínio que ele tem sobre as pessoas. A autoridade constituída dentro do reino dos céus, ela desenvolve, está constituída na disponibilidade do que aqueles estão dispostos a servir. Então a autoridade se adquire no mundo espiritual através do serviço, de servir. A autoridade secular, ela é constituída pelo nível de domínio que o homem tem. Deus não nos chamou para dominar ninguém. Deus não nos deu autoridade e poder para dominar pessoas. Deus nos deu autoridade, poder e o fogo para servir pessoas. Qual foi a maior autoridade constituída na terra? Jesus. Qual foi o maior ato de serviço realizado na terra? O de Jesus. Por isso que ele herdou a mais alta autoridade e posição nos céus. Porque não teve um serviço prestado de mais excelência e de sacrifício do que o de Jesus. Então, se você quer adquirir a autoridade espiritual, esteja pronto e disponível para servir. A religião, ela quer dominar as pessoas para trazer uma falsa autoridade para os líderes. Reino dos céus, não. Quem sempre quiser ser o maior, vai ter que decidir no seu coração vencer a si mesmo e ser o menor. Fala, essa é a autoridade espiritual do reino de Deus. Então vamos aqui, abra sua Bíblia em Mateus 20, 25 e 28. Acompanha comigo. Alguém ainda tem língua de fogo aí ainda? Vamos lá. Eu quero meditar com vocês em Mateus 20, do 25 ao 28. Vamos lá. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes dessa nação as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Fala, não será assim entre a gente. Fala, entre os filhos de Deus, não tem que ter domínio uns sobre os outros. Isso é Jesus falando. Não será assim entre vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser, fala, servo. Isso. Alguém quer ser importante? Fala, eu tenho que ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segura a sua Bíblia aberta aí. Vá comigo na última palavra do versículo 26. O que está escrito aí? Servo. Você vê que no final do 26 tem a palavra servo. E quando você lê o 27, ele fala assim: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Paulo, em Romanos, no seu capítulo de número 1, algumas traduções ele diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo. Algumas traduções está servo. Em outras traduções está escravo, que é o mesmo sentido. Mas você vê que aqui é usado a palavra servo e depois a palavra escravo. Então tem sentidos diferentes. Você se atentou a isso? Vamos lá, a palavra servo. Qual a palavra original no grego para servo, para que nós possamos compreender um pouco mais desse ensinamento de Jesus? Fala assim, diáconos. Fala diáconos. Isso, essa é a palavra original para servo no grego. Então tem algum diácono aqui? Não, eu sou pastor, bispo, eu não sou diácono. Então tu não é servo. Fala, eu sou um diácono. Fala, eu sou um diácono. Fala, eu nasci para servir.
Isso. Vamos lá. Qual o sentido dessa palavra diácono? Servo de um rei. O sentido da palavra diáconos, no grego, é um servo de um rei. A parábola do banquete vai dizer, do casamento, vai dizer que o rei chama os seus servos para ir atrás dos convidados. O sentido, então, original da palavra diáconos é servo do rei. Nós temos pelo menos 2 passagens que nos deixam mais claro qual o sentido da interpretação desse texto. A primeira eu já citei, a parábola do casamento, do banquete do casamento. O rei, o que ele fala? Chama os seus servos. Fala, servos, vão chamar os convidados para o banquete do casamento. Os servos vão chamar os convidados desfazem do convite. Daqui a pouco os convidados começam a agredir os servos. E quando o rei começa a ver que os convidados estão agredindo os servos, a palavra diz que o rei enviou um exército para destruir os convidados. Está cheio de convidado lá fora. E o rei está chamando os verdadeiros servos para ir convidar eles. Quando a situação começar a ficar estreita no seu serviço do convite para o casamento, a qual há de acontecer nos tempos finais, não se preocupe. Quando a perseguição começar a estourar, o seu nível de sacrifício e dedicação começar a aumentar, não se preocupe. Nessa parábola, o que o Senhor está ensinando? Que quando os servos estão chamando os convidados, e os convidados começam a agredir, a perseguir e até matar os servos, ele viu um exército. O que é um exército senão os próprios anjos que vêm ao favor daqueles que servem ao reino dos céus? Quando nós veremos uma grande manifestação do ministério dos anjos na terra? É aqui. É quando um alto nível de sacrifício para proclamarmos e levarmos o reino dos céus chegar a situações extremas, os anjos vêm. Primeira multiplicação dos pães. Os discípulos estão falando, Jesus, já está tarde, aqui está deserto. Olha essa multidão, eles vão ficar com fome. Quem falou isso com Jesus? Os discípulos. O que Jesus fala? Vá vocês e sirvam a multidão. Não tem como nós sermos discípulos se nós não somos servos. Quer ser parecido com ele? Jesus, a palavra está dizendo que os discípulos comunicaram Jesus. Jesus vai falar, vá vocês e sirvam eles. Isso é ser servo do rei. Quer ser discípulo, imitador de Cristo Jesus, fazer o que ele fazia? E seja disposto a ser servo, a servir a multidão. E seja disposto a ir na proclamação e o convite para as núpcias finais com o rei. Olha a diferença. Essa palavra escravo, no versículo 27. Você não dorme, não. Vou começar a falar de fundamento, você quer dormir? Não dorme. Sustente um pouquinho mais. Fala comigo, a palavra escravo. Isso, escravo é doulos. Fala comigo, doulos. Doulos, qual o sentido de doulos? Aquele cujo serviço é aceito por Cristo. Fala, serviço aceito por Cristo. Isso. Para estender e avançar a sua causa entre os homens. Ou seja, há serviços que nós prestamos, que são aceitos diante de Cristo, para a extensão e a proclamação do reino de Cristo entre os homens. Mas há serviços que nós podemos prestar que não são aceitos diante dele. A questão não é servir. Lembre-se, para ser um servo, para nós servirmos, nós temos que ser discípulos, ou seja, imitadores dele. Se você não serve
comparado a quem ele é e como ele serviu, e na intenção e motivação da qual ele serviu, o seu serviço pode muito bem ser reprovado por Cristo. Então a palavra escravo, que é doulos, tem um sentido de um serviço aceito por Cristo. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos... Isso. Nós estamos falando de serviço e de um serviço aceitável. Você viu que Jesus está falando que as nossas obras, elas têm que ser vistas diante dos homens para que o nome do Pai que está no céu seja glorificado? Agora, parece que tem uma passagem, um capítulo, que parece contradizer o que este capítulo está dizendo. Mas, na verdade, ele não está contradizendo, ele está nos orientando a forma correta de nos apresentarmos e servirmos de uma forma totalmente aceitável a Deus e diante dos homens. Abre aí rapidinho, Mateus 6, capítulo 6, versículo de número 1. Abre aí rapidinho a sua Bíblia. Então frise isso. Mateus capítulo 5. Ele está falando o quê? Para que nossas obras sejam vistas diante dos... Tem que ser visível, notória diante de todos. Então ele está falando, faça a sua obra, faça as obras de uma forma que os homens contemplem e vejam, para que o meu nome venha a ser glorificado. Essa é a instrução que ele está dando aqui em Mateus, no seu capítulo de número 5, correto? Agora Mateus, no seu capítulo de número 6, olha o que ele vai dizer. Versículo 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros. E aí? Ele está falando no seu capítulo de número 5 que é para fazer diante dos homens. Agora ele está falando, tenha cuidado que as suas obras de justiça não venham a ser praticadas diante dos outros. Fala, eu preciso de um serviço aceitável. Então vamos lá. Para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo de número 3. Agora a questão, segura aqui no versículo 3, a questão é, eu demonstro ou não demonstro diante dos homens as obras? Demonstro ou não demonstro? Demonstra? Ou não demonstra? Mas ele falou para não demonstrar. Mas agora ele está falando para demonstrar. Ele fala, tenha cuidado. E eu demonstro ou não demonstro? Demonstra ou não demonstra, Carol? Vai ficar um suspense para o final agora? Demonstra ou não demonstra? Mas ele fala para não demonstrar. Ele fala, tenha cuidado para não fazer diante dos homens, para que eles vejam. Podemos ir? Versículo 3. Vamos aprender um pouco mais desse capítulo. Mas quando você der esmola, que a sua mão... Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Mas como assim? Como a sua mão esquerda... Qual o sentido da sua mão esquerda não saber o que a direita está fazendo? Qual o sentido da mão não ver uma mão não ver o que a outra está fazendo? Fala, mão representa a carne. Não deixa a carne exaltar o seu serviço ao qual está sendo prestado. É isso que ele está nos ensinando. Não deixa a carne colocar em autoestima o seu serviço. Opa! Cuidado, tem que ser aceito diante do Senhor. Não deixa uma mão ficar vendo o que a outra está fazendo. Não deixa a carne ficar exaltando. Quando a sua carne atua no ato de servir? Quando? Quando a carne está atuando no ato de servir, como você vai identificar que a sua carne está atuando no ato de servir? Como eu posso identificar que a minha carne está atuando no ato de servir? Às vezes tão sutil, mas como eu identifico? Quando a obsessão na demonstração da habilidades, toda vez que há uma obsessão na demonstração de habilidade, sem a dependência de Deus, isso é a exaltação da nossa carne, da demonstração do serviço.
É isso você está deixando, contradizendo o que a palavra ensina, para que a esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Se você permite isso, isso está instalado na carne de todo ser humano. Todos nós temos uma obsessão na demonstração do serviço a qual nós estamos prestando, e ponto final. Ponto final. Por mais que você fale, não, bispo, eu não tenho obsessão, não tenho um grau de obsessão, mas a grande maioria gosta de fazer e gosta de dar uma olhadinha para o lado, ver se não tem alguém vendo. A grande maioria é assim, isso faz parte da carne. Faz parte da nossa carne, é uma verdade. Faz parte. E por mais que às vezes você não é assim, mas uma hora ou outra vai vir esse sentimento em você. É ou não é? É. Então não deixe uma mão ficar vendo o que a outra está fazendo. Ô carne, fica quieta aí. Você está querendo demonstrar o quê, carne? Aqui é uma dependência de sujeição das habilidades a qual foi me confiada para a demonstração do serviço, para que o nome dele seja glorificado. Falei, esse é o segredo. Agora aqui, o negócio fica um pouco complicado. Versículo de número 4. De forma que vocês prestem a sua ajuda em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Agora complicou um pouco mais. Posso complicar um pouco mais? Ele não falou no seu capítulo 5 que as nossas obras têm que ser vistas diante dos homens? Agora ele está falando que as nossas obras têm que ser em secreto. Além de ele falar para não demonstrar diante dos homens, agora ele está falando que é para ser em secreto. E agora? E agora? Agora complicou. Complicou, pastor Yala? Ou não? Está descomplicado? Mais ou menos. Mais ou menos. Como é que eu vou fazer uma obra em secreto? Como que eu posso fazer uma obra em secreto e ao mesmo tempo ele quer que os homens vejam essa obra? Samuel está indo lá na casa de Jessé. Quando Samuel vê os irmãos de Davi, ele vê o quê? A aparência. Aí Deus chama Samuel e exorta Samuel. O que Deus fala para Samuel? Deus não vê como o homem vê. Deus vê um lugar secreto onde ninguém vê. Deus vê em um lugar onde homem nenhum pode ver. Ele fala, eu não vejo como os homens vê. Eu vejo o coração. Então, qual o lugar secreto? O Senhor fala assim, e quando vocês for orar, não faça como não é fariseus, os hipócritas lá, esqueci o nome deles agora. Os publicanos, né? Os amostradinhos. Não seja como eles. Eles ficam em pé nas sinagogas, louvando com as mãos para o alto, esperando ser vistos. E agora? Eu posso orar ou não posso na igreja e demonstrar minha adoração ao Senhor? Claro que eu posso. Mas ele fala assim, mas quando for orar, eles vão para o quarto e orem em sé. Eu só vou poder orar escondido agora? Quer dizer que se eu não me esconder, a oração não é válida? E quando vai jejuar? Quando ele fala quando for jejuar, não demonstre para as pessoas que você está jejuando. Então eu vou ter que ser o 007 do jejum? Ninguém pode me ver quando eu estiver jejuando, eu não posso sair de casa, não posso falar. Eu lembro na igreja que eu comecei, tinha que falar assim, não, irmão, estou na benção. Ele sabia que a benção era o jejum, mas não podia falar a palavra jejum, eu estou na benção. Aí comer, não, estou na benção, irmão, hoje não. Esse secreto está aqui, na intenção e motivação do coração. Quando ele fala para nós demonstrarmos as obras diante dos homens, e daqui a pouco ele nos adverte, para nós não demonstrarmos isso a fim de que nós vamos ser vistos, ele nos exorta para uma chamada, tanto para que uma mão não fique vendo o que a outra está fazendo, ou seja, o que eu já citei aqui, já expliquei, a carne está fazendo,
Ou que a carne quer exaltar o que você está fazendo, que ela gosta. A carne, que é isso? Que trenzinho mais maligno. Daqui a pouco ele fala, faça a sua obra em secreto. Então a obra, ela é realizada quando ela é vista diante dos homens. Ela tem que sair de um lugar secreto dentro de uma motivação, uma intenção correta que não corrompe o motivo da qual você está fazendo a obra do serviço. Lembre-se que nós somos servos de um rei e esse serviço ele tem que ser aceitado diante de Cristo. Qual a forma que ele é aceitado? A forma que ele sai do secreto, da intenção e motivação do seu coração. Foi isso a diferença da oferta de Caim para Abel, de Abel para Caim. Está na motivação, não na demonstração, é na motivação. Às vezes vai ser um gesto tão simplesinho, mas a motivação foi tão nobre, tão poderosa, tão aceita diante do Senhor. Então o que vai medir não é a grandeza do que você está fazendo. Não é isso. A oferta da viúva foi grande, mas teve uma grande aceitação. É isso, é a motivação. Calma aí. Você é consciente, você tem o Espírito Santo vai orientar a sua consciência. Você está falhando, está tropeçando na sua motivação, na sua intenção do porquê está servindo. Qual a melhor coisa? Para! Não faça! Para! Vá diante do Senhor. Se humilhe diante dEle, peça uma restauração da sua motivação. Pare! Sabe qual é o problema? As pessoas começam a fazer, quer fazendo, e daqui a pouco assume posição, e para ela demonstrar a posição, ela tem que continuar fazendo. Sabe a autoridade que Deus veio restaurar? Não é a autoridade de posição, é a autoridade de função, é diferente. Muitos têm posição, mas não têm função dentro da sua posição. Muitos herdaram uma posição de líderes, mas não têm função nenhuma de líder. Cruzou o braço e parou de agir e se mover em favor do povo. A questão não é a posição, a questão é a função. O que eu estou fazendo? Foi levantado, foi ungido, mas por que não vai mais lá nos pobres? Por que não vai mais nas crianças? O que vai determinar a nossa autoridade é a função. É isso que ele veio restaurar na terra. A verdadeira autoridade. Os fariseus tinham muita posição diante dos homens, mas de função eles eram péssimos. Hipócritas. Caluniadores, mentirosos, hipócritas, sentido, atores de teatros, que fica demonstrando peças que não existem, quer fazer uma encenação, uma demonstração de algo que não existe para encantar o público. Ou seja, prefira a função e, se for necessário, abre a mão da posição. Muitos estão herdando posição e querem fazer para demonstração. Estão atropelando, não param mais. Não se analisam mais. Sonda-me, Senhor, e vê se há algo impuro em mim, há algo de incorreto em mim. Davi pediu isso quando? Quando ele era apenas um cuidadorzinho de ovelhas? Dos seus pais? Não. Parou, sonda-me, Senhor, vê aqui. O problema é que nós não queremos mais parar por causa da posição. Para! Se humilha. Não vai continuar fazendo, e vai atropelando as motivações corretas, as intenções corretas, e todos esses serviços seus não vai ter significância nenhuma diante dele, não vai servir de nada. Vamos se apresentar diante dele com mãos vazias, cheias de calos de tanto serviço, mas vazias diante dele. Temos que parar e analisar. Por isso que fogo, sem fundamento e sabedoria, é motivo disso. Eu comecei na igreja, deixa o menino rodar. O que tem? Deixa o menino rodar. Vai, não tem nada não tem problema não, deixa rodar. Mas está errado. Não, deixa o menino rodar. Vai dar ruim, vai dar problema. Daqui a pouco o menino rodou, tanto não tinha fundamento, caiu. Daqui a pouco vem os ventos, as chuvas. Vem os vendavais, o que acontece? Puf, cai. Porque não teve fundamento. Quanto mais fogo nós recebermos do céu, mais fundamento. O que é o fundamento? São as instruções corretas da imagem de quem Cristo é,
para moldar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Quanto mais nós contemplarmos a imagem dele, mais constrangimento nós teremos, porque nós não conseguiremos realizar nada contemplando quem ele é na nossa face. Nós seremos constrangidos porque nada nós vamos querer fazer divergente daquilo que nós estamos contemplando de quem é ele. Eu preciso contemplar quem é ele. Ele manifestou fogo, mas como? Quais foram as motivações corretas dele? Manifestava grandes poderes, grandes sinais, grandes maravilhas durante o dia. E daqui a pouco a multidão queria exaltar ele como rei com motivações erradas. Ele corria e se escondia no Senhor. Eu tenho que ser zeloso na minha prestação de serviço. Não saia atropelando, só fazendo. O fazer cria uma satisfação própria. Nos dá um agrado de servir, isso gera uma certa alegria na nossa alma, em fazer, em se sentir útil para algo. Mas a questão não é se sentir útil para algo, a questão é se sentir útil e aceito por Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele estar visitando o enfermo, é para Ele estar visitando o preso, é para Ele estar dando de comer para os pobres, é para Ele estar dando de vestir ao nu, é para Ele. Está dando vertes ao nu e não está sendo para ele? Os espíritas fazem isso. Os macumbeiros fazem isso. Está dando comida para os pobres, mas não está sendo para ele? Perdeu a conexão direta que vai até ele, que é a sua motivação. A nossa motivação, ela é a linha direta que nos conecta ao trono dele para nós entregarmos aquilo que nós estamos fazendo. Eu preciso ter o serviço aceito. Então tá vendo que não é só fogo e oba, calma aí. Os filhos responsáveis, maduros, zelosos, compromissados, temorosos, santos, irrepreensíveis. Tudo isso é o fogo que vai nos moldando, vai nos santificando. Quando a brasa toca, essas iniquidades malditas, elas vão sendo arrancadas da nossa alma. E quanto mais fogo vir, mais essas iniquidades vão ter que ser expelidas. Então, por isso, meu irmão, tu recebeu uma transição agora e parece que tu está sentindo um negócio e fala, que mal é esse que está tendo em mim? É o fogo que está expelindo e trazendo para a superfície, na verdade, para expelir. Então, não se abale. Recebeu uma transição, parece que está sentindo mal dentro, recebeu uma elevação, está sentindo mal, que antes você desconhecia, não se abale. Só é o fogo que está trazendo para a superfície para arrancar toda a iniquidade que pode ter na nossa genética. E temos uma identidade, uma genética totalmente santa. Sede santo, assim como aquele que vos chamou. Há um chamado de um homem que é santo. E nós temos que dar continuidade à santidade, porque ele é santo. As ações dele é santa. Não havia nenhuma corrupção nas suas atitudes. Não havia nenhum falso interesse, nenhuma motivação incorreta, de desejo de conquista para si próprio daquilo que ele fazia. Ele só dava. Pertence, ele fala, pertence aos filhos, vamos dar, pertence a eles, é deles, é direito deles. Eu só estou fazendo o que é direito deles. É só isso. Não crie pertencimento próprio quando você estiver dando demais. Não, mas eu que estou dando, você está dando, mas não é seu, é dele. Não crie pertencimento próprio, solte. Desapegue. Vai, põe lá no LX, né, pastor Marco Paulo? Desapega o LX. Desapegue. Para de constituir pessoas para si. Para de constituir almas para si. Vínculos de almas para si. Leve tudo para ele. É tudo dele, leve para ele. Talvez tu vai encontrar, tu vai dar a sua maior prestação de serviço para uma pessoa que tu nunca viu e nunca mais tu vai ver. E tu deu o melhor que tu tinha para aquela pessoa. E aí? Você não deu para ela para tomar ela para si. Não tem a ver com isso. Você pode dar um glória? Eu não quero apagar o fogo que vocês receberam não, hein? Por favor, me compreenda bem. Falei, eu preciso servir longe dos holofotes.
Sirva longe dos holofotes, e isso trará disciplina aos desejos da sua carne. Estão te vendo demais? Fuja disso. Eu tenho que parar um pouquinho. Para, então um pouquinho. Estão te exaltando demais naquilo que você faz? São os holofotes. Olha os holofotes exaltando o serviço. Nossa, mas você é tão isso, tão aquilo. Nossa, é tão, olha. Fuja disso. Contraria a sua carne para você disciplinar ela. Quem não gosta de receber um elogio é tão bom, né? Mas quando isso começa a se tornar holofotes na sua vida, fuja disso, que a sua carne ela vai gostar dessa luz. Fuja, contraria a sua carne e discipline ela. Fuja. Contrarie, se for para contrariar as pessoas, contrarie. Fala, opa, ei, calma aí, irmão. Não tem a ver comigo, não. Não tem a ver comigo, não. Não queira compactuar com aquilo que vai trazer destruição para você. Seja correto, limpo e sincero diante de tudo e de todos, para que você continue preservando a santidade do fogo que há em ti. Você pode dar um glória? Pode dar um aleluia? Meu Deus, meu telefone deu piti agora. Ora em línguas aí, rapidinho. Telepecastor, eptecapacai. Kelepecastor, ocoposhi, telepetecalapacastor, eptelecai. Corroposhi, telepetelepecapacassor. Tá voltando aqui, deu um piti, já tá voltando. Caramba. Fala assim, cuidado. Isso. Cuidado. Está servindo demais? Cuidado. Fala, cuidado, irmão. Olha, isso é perigoso. Isso. Quando a carne começar a se contorcer, você começar a disciplinar ela, a sua carne vai começar a contorcer todinha. Deixa ela ir se contorcendo. Ela irá sempre arquitetar meio sutis, que às vezes tem até uma falsa aparência. Está contrariando a sua carne no serviço? Está fugindo dos holofotes? Inevitavelmente a sua carne vai começar a berrar. Ela quer aparecer, ela quer de alguma forma ser vista. Como que ela vai buscar? Você estava sendo muito visível a sua demonstração na prestação do serviço? O que a carne gosta de fazer? Criar situações, arquitetar situações sutis, que passa de uma forma bem sutil na sua mente, e você acaba fazendo, e aqueles que estão vendo até aceita isso. Seja totalmente incisivo na sua consciência para com a sua carne. Não deixa nenhuma situação sutil passar despercebido, porque às vezes o sutil que é o perigoso, porque o sutil tem a aparência de falsa humildade. Não é isso. Não é isso, é aniquilar a carne. É não dar brecha para ela em nenhum sentido. Bispo, mas não estou demonstrando, não tá. Eu estou tentando ser aqui um pouco mais discreto. Não é ser um pouco mais discreto. É ser totalmente radical com a sua carne. Se você quer ter verdadeiramente uma motivação aceita diante do Senhor, se você tem uma consciência de que se você continuar agindo assim, você terá grandes recompensas do homem, e essas recompensas se limitam aqui, não saem daqui, é dimensão terra. E se você tem desejo por algo maior, aceitável, galardão do alto, então leve a sério isso, não negocie com isso. Eu estou falando para pessoas que estão herdando manifestações poderosas do fogo da glória do reino dos céus. São pessoas que não negociam vírgulas, são pessoas totalmente incisivas e inegociáveis com a justiça. Nós precisamos de pessoas assim, determinadas. Pessoas que são totalmente radicais com a sua carne e não brinca com ela, e não negocia com ela. É isso que vai voltar a trazer uma restauração da posição de autoridade na igreja para trazer a manifestação na terra. Chega de descrédito na igreja por causa de más obras, intenções, motivações totalmente incorretas. Homens cheios de vaidade que fazem as suas obras, querendo demonstrar o poder que carrega no seu ministério, que não passa de vaidade. Chega disso.
Quando é que os maduros vão começar a se levantar e vão ser pessoas totalmente incisivas, radicais? Nós precisamos de crentes radicais. Radicais. Aí vai começar os parentes, você está exagerando demais. Nossa, você está exagerando. Exagerando? Tá bom, mostra o pecado, como é que está o pecado no mundo. O exagero que está o pecado no mundo. Estou exagerando? Olha aí, olha lá para o LGBT. Vê se eles não estão exagerando, vê se eles estão sendo bem mansos nos seus serviços. Vê? Vê a agenda da ONU, se eles estão minimizando a força da que está por vir. Vê a força do inferno, se eles estão minimizando. O inferno está vindo com tudo para trazer grande destruição. Eles são decididos. Cara, eu vi um coral, até citei uma vez uma pregação aqui, um coral, acho que é de São Francisco. Cara, os caras são totalmente decididos nos que eles vão fazer. Eles têm um foco e ponto final. Eles falam, nós vamos chegar até as suas crianças. E não há nada que vocês possam fazer para nos deter. Vamos chegar de uma forma sutil. Daqui a pouquinho nós dominamos a sua casa e seus filhos são nossos. Ah não, vamos respeitar. Aí entra nessa história de respeitar. Vamos respeitar, respeita a religião do próximo. Não respeita para não trazer conflito. Por favor. Vamos adquirir a consciência da realidade a qual nós estamos vivendo. O Senhor está chamando homens santos. Ele está derramando fogo na terra para santificar a terra. Ele não está derramando fogo nos homens para nós sermos só mais um apresentador de demonstração de poder gospel. Ficar ganhando fama, status e dinheiro para revelar a vida dos outros. Ele é santo e ponto final. Ponto final, ele é santo. Sede santo em toda a vossa maneira, em tudo batalhe. Se deixe ser contrariado pela santidade. Errou, tudo bem. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, mas se permita ser contrariado pela santidade. Chore, deixa a dor bater mesmo. Deixa você ser afligido. Não queira se preservar da dor, da espada da santidade. Deixa a espada da santidade te ferir. Mas seja um sacrifício aceitável. Nós estamos cansados, irmãos. Olha o Brasil, tanto grandes nomes que nós tivemos, com grande influência no Brasil. Cadê o reino? Cadê o reino? Eles aceitaram isso aqui, ó, de uma forma corrompida. Eles aceitaram a bajulação. Olha o grande homem de Deus. Eles aceitaram isso, eles negociaram. Eles negociaram o poder de influência que eles tinham. Olha a massa de pessoas que era para ter sido alcançadas já pelo poder ao qual foi dado a eles. A porção que eles receberam. É por isso que a Bíblia diz que agora é o tempo de ele usar, é os pequenos mesmo da casa de Davi, da casa de Jessé. É tempo de ele usar os que não são mesmo. Se levantou o grande avivalista. Quem é o top 1 da mídia? Não. É o carinha lá do Nordeste que ninguém conhecia. Aí vai confundir os sábios. Que loucura é essa? Isso. A mensagem da cruz é loucura. É loucura para os que estão perecendo, mas é poder, apoderamento, salvação, colheita para aqueles que creem neste poder maravilhoso. Olha, não é que nós temos alcançado tais coisas, mas uma coisa é certa, nós temos que ter determinados e ter um alvo para alcançar isso. Por isso que pede cada vez mais o fogo para te santificar, para te purificar. Vai purificando, vai se limpando. Vai se limpando, deixa o fogo cada vez mais ir limpando. E limpando, não deixa o fogo de apoderamento, de avivamento, de santificação. Não deixe este fogo virar um fogo de destruição na sua vida.
Não deixe. Ele é para nos levantar. Ele é para nos apoderar. Então seja maduro. Ô bispo, estava tão bem, olha só as elevações, mas agora o negócio está tão esquisito. É isso, o fogo está queimando. Está queimando a palha, está queimando a iniquidade, é isso mesmo. Está arrancando da raiz, sente dor. Oh meu Deus do céu, eu creio. Vou te falar, eu creio. Eu creio numa geração totalmente santa, eu creio nisso. Eu creio, não me limito às condições naturais da terra. Eu não me limito a isso. Eu vou naquele que pegou homens que ficavam pescando peixe e chamou e falou: eu vos farei pescadores de homem. Publicanos que se tornaram grandes pregadores do evangelho. Homens que pediam para descer fogo do céu para queimar um povo que necessitava de misericórdia. Agora está proclamando o amor que traz salvação e perdão e remove toda a condenação do inferno. E isso é Jesus. Jesus. Ele que transforma, é Jesus. É Ele, nós somos aperfeiçoados pela graça que está nele, pelo poder que está nele. É Ele, Jesus. Jesus reina novamente aqui, Jesus reina na terra. Maranata. Chega de reinado de homens, chega de Saul. Nós não precisamos mais de uma geração de Saul, nós precisamos de uma geração de Davi, coração igual ao do nosso Senhor, segundo o coração de Deus, é coração, é lugar secreto, é o secreto. Quando é? Nós vamos ver homens se levantando, não para ir embora porque ficou ofendido com o irmão na igreja, mas se levantando na cadeira e falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser participante e ter a oportunidade de manifestar a realidade do Teu reino na terra, Senhor. Parar de se levantar para ir embora, que está emburrado, que o culto está ruim, deixa disso e está ruim, então pede para o fogo te queimar, então. É sua carne que não gosta do culto, é a carne. Ela reluta. Ela não gosta do culto. Você acha ruim por causa da sua carne. Quem está no Espírito, irmão? A gente pode ficar o culto todinho cantando hino da harpa. Você vai: oh meu Deus. Oh glória, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Oh glória. Alvo mais que a neve, isso, santidade, Senhor. É isso. Agora misericórdia, às vezes fica com o pessoal do louvor. Pô, nossa, se acabando para trazer o céu para a terra. Aí tá o irmão, comendo unha, olhando o relógio. Aí dá vontade de ser João, né? Antes da conversão. Ô Senhor, dá vontade. Senhor, desce fogo do céu e queima eles, Senhor. Aleluia. Posso continuar? Cada ato de servir é uma pequena morte. Quando crucificamos a carne, crucificamos também o orgulho e a arrogância. Toda vez que eu vou servindo, fala: toda vez que eu vou servindo. Isso, toda vez que você vai servindo, você vai adquirindo pequenas mortes. Como que vem a humildade? Como que a humildade vem sobre a vida do crente? Vem sobre a sua cabeça? Receba humildade. Humildade não cai na cabeça. E nem do céu. Não é como chuva que cai do céu, não. Sabe, um dos maiores caminhos para adquirir humildade, sabe qual é? Fala qual? Servir. Você vai servindo, aí se você servir, dentro dos conceitos a qual eu falei aqui, você vai servir mortificando a sua carne. Você vai mortificando ela, Você vai servindo e ela vai se quebrantando. E ela vai se tornando humilde. Você está disciplinando ela. A arrogância da sua carne está sendo aniquilada pela prestação de serviço. A arrogância dela está sendo removida quando você contraria ela. Ela quer aparecer, opa, não, fica aqui. Está contrariando ela. Aí contraria ela.
Aonde vai sendo removido o velho, vai entrando o novo. O odre velho pode receber vinho novo? Pode? Não. Remova o velho e vai vindo o novo. Vai vindo. Vai vindo, vai saindo. O velho vai entrando o novo. Então, quer ser humilde? Bispo, já adquiri humildade. Opa, então é o sinal que tu não é humilde ainda. Esse é o maior sinal. Quando tu fala, eu estou humilde, tu está orgulhoso, cuidado. Esse é um sinal eminente de que ainda tem orgulho aí. Então como? O Senhor dá a tua humildade. Eu quero ser humilde como o Senhor. Então sirva como o Senhor. Sirva como Ele. Ele é o exemplo. Fala, Ele é o exemplo. Você já reparou que tem pessoas que têm falta de percepção de servir? Tu fala assim, rapaz, não é possível, você não está vendo não vai ajudar não. Fala, não é possível, mas só que você vê que a pessoa ela tem uma falta de percepção mesmo. Ela fica, gente, ela tem que servir, ajuda. O irmão vai cair, vai bater a cabeça, ajuda. Ele agora vai cair, cara. Meu Deus do céu. Tá num ônibus, aí vem a senhorinha, ou vem a gestante. Para do teu lado, o ônibus cheio, tá do teu lado, querendo sentar, e tu tá... Você não vai dar lugar, não? Lugar de quê? Falta percepção. Já conheceu alguém assim? Essa falta de percepção ela é causada pelo muito eu. A única forma de nós servirmos, de tornarmos servo, na verdade tem uma diferença entre servir e tornar servo, tá? Depois eu falo sobre isso. A única forma de nós nos tornarmos servos, de verdade, é nos tornando livre do nosso próprio eu. Você não consegue servir de fato se você estiver preso demais ainda no seu eu. Então as pessoas, elas estão aqui, elas estão pensando, às vezes você está aqui no culto, você está pensando tanto em si, tu esquece das pessoas. Tu pensa tanto, amanhã eu tenho que fazer isso, minha conta vai vencer, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso disso, eu preciso fazer a unha, meu cabelo, como é que está meu cabelo? Tu pensa tanto em si que você perde a percepção da necessidade das pessoas. Então, essa debilidade, ainda que não seja uma motivação voluntária, podemos dizer assim, ela é motivada, a falta da percepção do serviço, pelo muito eu que ainda tem em si mesmo. Então, para de viver um pouco para si, aí você vai enxergar mais as pessoas. Já percebeu que as pessoas fazem tanto para si e são infelizes? Já reparou isso? Agora deixa ela começar a fazer um pouquinho por de fora, a alegria que ela vai ter. Glória, que bênção, Senhor. Mara, está cheio de problema em casa, quando chega em casa, que bênção que está a minha casa. É a justiça diante do altar que te concede paz. A justiça de servir ao próximo. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia? Levante, se coloca de pé no nome de Jesus. Eu vou falar só mais 2 pontos com você. Vamos lá. Fala comigo, eu preciso ser um servo livre. Isso. Você tem que ser um servo livre. Não se viva aprisionado em si mesmo. Renuncie o direito de decidir quem e quando você irá servir. Aí vem as crianças lá da comunidade que tu nunca nem viu. Aí chega aqui, tu vai ter que servir ela. Tu nunca viu ela, tu não vai estar escolhendo. Se você é um servo que ainda não é livre, ou seja, um servo aprisionado em si mesmo, você sempre vai limitar quem, quando você vai servir. Hoje eu vou, não, amanhã eu não vou. Não, aquele ali, o pastor Roberto é uma benção, eu vou te servir, pega uma água aqui, pastor Roberto. Aí quando tiver o irmãozinho que cutuca você, você vai lá levar uma água do mesmo jeito. Eu não estou no meu dia tão bom, isso não vai limitar você a servir, porque você é livre. Você é livre de si mesmo. Você não escolhe quem você vai servir. Pessoas como você tem aqui que tu não sabe nem quem é, tu nunca nem viu. Tu nunca nem irá ver nunca mais. Tu não vai ter recompensa nenhuma dela. Nenhuma. Não vai receber nada dela. Mas mesmo assim você está disposto a servir. Você vai estar disposto. Tu não vai receber dela, mas o galardão está onde?
Ah, bispo, mas eu fico com medo de dar e depois ferir. As pessoas vêm me pisar. Quem decidiu ser livre das feridas não precisa se preocupar quando for pisado. Quando você for pisado, você é livre das feridas, você é livre de si mesmo. Quando as pessoas for te ferir, não vai te machucar. Você não vai sentir dor, porque você se tornou livre. Você é livre de qualquer sentimento de qual as pessoas podem te retribuir, sendo bom ou sendo mal. Jesus deu o melhor que ele podia. Deus deu o melhor que podia para o homem, o seu filho. Jesus deu o melhor. O melhor. Qual é a retribuição? Crucifico. Ah, desce daí, você não é salvador, não pode salvar a si mesmo? E aí? O melhor que ele podia dar era a sua vida, ele deu. Os homens estão zombando dele, diante do que ele deu para toda a humanidade. Qual a resposta de Jesus? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Um homem totalmente decidido e livre de si mesmo. Totalmente livre-se de si. Não teve um tapa, não teve um cuspe, não teve uma ferida que mudou a posição de servo de Cristo, porque ele era livre. Ele desceu, veio à terra com a decisão de ser servo. Servo. Você não pode só servir, servir vai te limitar. Você tem que se tornar servo. Servir uma hora ou outra, você vai ali e vai servir. Ser servo é uma posição de honra para nos constituir debaixo de uma autoridade apoderada da graça e do poder divino. Quanto mais nós somos livres em servir, quanto mais nós somos livres em servir, mais Ele pode depositar riquezas para nós distribuirmos àqueles que necessitam. Quanto mais servo, mais dom de cura, mais apoderamento, mais revelação, porque Ele sabe, Ele pode confiar que isso não ficará retido para si, porque você se tornou servo. Servo é o que dá. Você pode dar um glória? Você pode aplaudir a Jesus? Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui rapidinho. Quantos aqui vão ser servos? Dê essa alegria ao coração de Cristo. Seja servo. Seja um servo do Senhor. Não há nada melhor. Só vigia com a sua carne ali. Fala para a carne, fica aqui, eu sou servo, mas não tem nada a ver com isso. Contraria ela. E você vê que até quando você contraria ela, você vai ser beneficiado. Você vai estar adquirindo humildade. Simplicidade. Não tem nada que nós não façamos em prol dele que nós não somos beneficiados. Até contrariar a sua carne, tu é beneficiado. Até não deixar sua carne aparecer, você está sendo beneficiado pelo reino dos céus. Homens humildes, homens livres da ganância humana, que tanto tem destruído, o homem tem sido destruído por quê? Ganância, orgulho. É me dá, eu quero. Eles estão enchendo, daqui a pouco explode. Seja livre disso, seja livre. Você quer ser um escravo de Cristo? Ele nos chamou para ser escravos livres. Livres. Antes nós éramos livres escravos. Agora nós somos escravos livres. Seja livre. Seja livre. Seja escravo dele, mas seja livre. Seja livre de tudo. Seja livre de si mesmo. Não se aprisione à religião, a ritual. Não se aprisione a nada. Não se aprisione à condenação, à culpa. Ai, meu Deus, eu errei e agora? Não. Não é condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perdoa, filhinhos? Perdoa? Calma, tem um papai. Tem um papai para interceder por vós. É isso. Seja livre de tudo. Seja livre de tudo que destitui a sua verdadeira identidade de filho. Se você pode ser até um escravo de Cristo, mas se você não for livre, daqui a pouco o inferno vem e mancha a sua verdadeira identidade. Você tem que saber quem você é. Eu sou servo, mas eu sou filho. Eu tenho que ser discípulo. Eu sei minha posição. Por mais baixo que eu possa me render para servir, eu sei a posição de grandeza que eu tenho diante dele. É isso. É isso. Ele falou, quem quiser ser o maior. Maior o quê? Maior no reino. Não é diante dos homens. O maior no reino
É aquele que decide se sacrificar e diminuir o máximo de si mesmo. É de si, de quê? O que é esse si? É o seu ego, é a sua alma, é o seu eu. É o máximo do seu eu. Tira, contraria, vai vir uns sentimentos do desejo da carne, vai vir, mas vai contrariando. Não dê descanso à sua carne, não dê descanso, não negocie com ela. Me falaram assim, você não acha que você está fanático demais, não? Eu falei, sério? Eu estou achando você muito fanático. Eu falei, glória. Eu falei, é isso aí. Esse é o caminho, ser fanático. Eu era fanático por academia. Minha esposa falava assim, você está parecendo um monstro. Eu, opa! Estou conseguindo. O futebol, faltava ficar doido. O Flamengo fazia um gol. Faltava ficar louco, maluco, pulava e gastava dinheiro para estourar um negócio que aparecia e sumia daqui a pouco. Fanático, maluco, besta. Agora eu não vou ser fanático por Cristo? Ele só morreu pela minha vida. Ele morreu pela minha vida. Aí se tu sacrifica um pouquinho, o povo tá te chamando de fanático. Eu falei, porque tu não conheceu Jesus. Se você conhecesse Jesus, aí tu ia falar, rapaz, é que ele é fanático. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ame Ele também de tal maneira. Sendo servo, agrade Ele sendo um servo. Serve as pessoas. Serve, seja livre, serve. Serve nas pequenas coisas. Não deixa mais ninguém cair, bater a cabeça não, misericórdia, ajuda. Ajuda, seja servo. Ajude. Faça isso. Esse vai ser a maior alegria do seu espírito. Que o Espírito Santo, ele compartilha conosco essa alegria. Você não sente os ciúmes dele? Sente ou não sente? Quando ele está com ciúmes de você, você sente um apertozinho. Opa, fala que tem alguma coisa de errado. E quando ele está alegre também, ele compartilha a alegria dele com você. Alegre ele para você ter alegria.